Boa tarde, pessoal. Vou dar uma ajeitada aqui para a gente começar o nosso café com exame de hoje, e especialmente às 17 horas hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Natália, Emily, Vitor, Nádia, Laiska. Olha, talvez esse seja um dos temas mais relevantes dentro do nosso contexto atual, né? Principalmente quando a gente está falando de regiões sul e sudeste, né? Não que em outras não tenham sido diagnosticados, mas hoje a gente fala sobre a rangeliose canina. Há de se esperar que muitos veterinários na clínica de cães talvez possam nunca ter ouvido falar nessa doença, e existem alguns motivos para que isso aconteça. Então, enquanto vocês estão entrando na live, é importante frisar que a rangeliose canina é muitas vezes subdiagnosticada dentro da rotina clínica de pequenos animais. E aí a gente está falando de cães, e nós, como eu havia dito, temos algumas explicações para que isso aconteça, né? Dada a sua, o que a gente pode dizer, a sua controversa incidência na clínica, quando a gente compara com o seu grau de patogenicidade e letalidade. Certo, pessoal? Então, Vitória, Isa, Andressa, muito boa tarde, né? Hoje, excepcionalmente, tivemos que fazer o café com exame às 17 horas e não às 8, como é de costume, porque justamente meu filho teve conjuntivite e aí ele não pode ir para a escola porque é uma doença contagiosa, e aí ele tem que ficar de molho, e acabei ficando também. Certo? Mas estou aqui, né? Eu trouxe até uma blusa em homenagem ao meu filho, que eu passei aí amanhã com ele, com todo prazer. Só uma brincadeira. E aí, pessoal, vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou João Baqui, eu sou médico veterinário com pós-graduação e mestrado na área de patologia clínica, que é a área de realização e interpretação, principalmente de exames laboratoriais de rotina. E aí a gente fala sobre, aqui nesse canal, no Interpreta Vet, na rotina clínica de cães e gatos. Isa, eu também estou super animado, porque eu adoro falar sobre a rangeliose. Boa tarde, Laiska. Débora. Então, retornando aqui, o que eu faço nesse Interpreta Vet é justamente ajudar os médicos veterinários e os estudantes veterinários a perderem aquele medo e aquela insegurança diante de laudos de exames laboratoriais de rotina, né? E é muito importante isso, porque a gente acaba melhorando, como efeito colateral, melhorando a qualidade do nosso atendimento, fidelizando o cliente, diagnosticando mais casos e, portanto, salvando mais vidas. Então, tem uma série de efeitos colaterais que a gente acaba tendo quando a gente interpreta, ou melhor, sabe interpretar bem um exame laboratorial. E lembrando que 70% das decisões clínicas são tomadas a partir de exames complementares. Maria Helena, boa tarde. Paloma. Tá? Então, pessoal, vamos começar o nosso café com exame de hoje, mais parecido com um chá da tarde, porque está ocorrendo às 17 horas, excepcionalmente, e o tema é rangeliose canina, quais os achados laboratoriais. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a Rangelia, né, a Rangelia vitale, que é o agente provocador da rangeliose canina, ele é um protozoário bem parecido com a Babesia, tá? Ele é da mesma ordem da Babesia, inclusive a Piroplasmorida, e diferentemente da Babesia, a Rangelia vitale tem um comportamento um pouco diferente quando a gente fala de comportamento parasitário na sua própria raiz, e também manifestações clínicas. O que a gente precisa dizer aqui é que a rangeliose ela é muito mais
patogênica do que a babésia que nós temos normalmente no cenário da rotina clínica de cães, que é a babésia Vogelii ou Vogelii, como bem preferirem, certo? Então, os veterinários têm muito costume de pensar que a babésia mais frequente aqui no Brasil é a babésia canis, e a babésia canis é mais patogênica do que a Vogelii. Mas essa que você encontra no dia a dia, que geralmente é um paciente assintomático ou com sintomas muito brandos e alterações laboratoriais muito brandas, com exceção dos filhotes e dos imunocomprometidos, a babésia Vogelii, quando a gente compara o grau de patogenicidade da babésia Vogelii com a Rangélia, a babésia não faz nem cócegas, porque a Rangélia é um parasita, um protozoário que tem um alto grau de patogenicidade e de letalidade. Só para vocês entenderem, quando não tratados de forma adequada, né, os animais, né, 30% dos animais com regeliose vem a óbito, e isso está baseado em estudo científico, certo? Então, 30% de grau de letalidade é muito grande, né? 1 a cada 3 cães, basicamente, morrem de rangeliose se não é feito um tratamento adequado e o mais importante, num tempo hábil, porque normalmente a infecção da rangeliose, da Rangélia, ela é muito aguda, e aí você pode ter aí um desfecho, né, dentro de alguns dias, inclusive de 3 a 5 dias você já pode ter um óbito ou a própria, né, progressão da doença, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que a Rangélia também, além de ser, né, prima da babésia, ela é mais patogênica, tem um grau de letalidade maior. E, João, será que na minha região onde eu atendo tem caso de rangeliose? Olha só, pessoal, se você trabalha na região sudeste e na região sul do Brasil, existe uma grande possibilidade, tá? Agora, região centro-oeste, nordeste, já ouvi alguns casos pipocando, não relatados, mas de colegas confiáveis. Então, simplesmente eles não relataram o caso em nenhum tipo de revista. Então, a gente sabe que a rangeliose está se alastrando pelo Brasil. E por que a rangeliose é provocada pela Rangélia vitale? Por que ela está mais distribuída, né, às regiões sul e sudeste do país? Olha, pessoal, é por conta do seu vetor transmissor, tá? Que é o Amblyoma aureolatum. O Amblyoma aureolatum, ele gosta de climas frios, por isso que ele está evidente lá na Argentina, Uruguai, Paraguai e também ali na região sul, principalmente. Essa doença, ela é como se fosse a erliquiose do pessoal do sudeste, porque a rangeliose é muito frequente na região sul do Brasil. E no sudeste, a gente tem já, claro, que é uma doença também presente, principalmente na região, nas regiões altas de Mata Atlântica, onde você tem aí a presença do Amblyoma aureolatum. A Maria Helena falou: minha menina Natasha, de 2 anos, castrada, teve a doença do carrapato, tratou, mas não engorda. Natasha, Maria Helena, você é veterinária ou estudante de veterinária? A gente pode conversar isso, me chama no particular depois para a gente conversar, tá bom? Mas, pessoal, voltando aqui, Rangélia vitale, ela está bem presente, né, e bem relatada na região sul do Brasil, no sudeste, com o tempo, né, a partir das técnicas, do avanço das técnicas moleculares, tem cada vez mais se falado nela. Inclusive, eu já relatei um caso aqui na minha região, no interior de São Paulo, onde nós já identificamos diversos casos de rangeliose, mas o primeiro detectado em PCR foi em 2017, onde eu comecei a me atentar mais para essa doença, que era dita, né, uma doença da região sul do país, né? Então, muita atenção para essas regiões, porque a rangeliose, como eu falei, é uma doença de alta patogenicidade. Então, o que acontece, pessoal? Essa doença foi relatada pela primeira vez em 1910, né? E essa doença, por alguns motivos, acabou entrando a rangeliose acabou sendo esquecida, né? Caiu no esquecimento durante mais ou menos 103 anos, porque certas comunidades científicas não aceitavam que aquela era uma nova doença. Tá? Inclusive, alguns trabalhos diziam, né, desencorajavam os pesquisadores a verificarem melhor que tipo de doença era essa, justamente porque estavam pensando que os pesquisadores que estavam relatando Rangélia estavam confundindo com
Toxoplasma e Babesia, né? Então, por isso, né, essas afirmações durante 1926, 1938 acabaram desanimando a comunidade científica a verificar melhor essa doença, né? E por isso ela caiu no esquecimento aí de 103 anos, né? O primeiro a falar sobre isso foi Antonio Carini, um cientista, um pesquisador italiano que fez a sua carreira profissional aqui no Brasil, né? E por isso, né, essa doença, esse agente era chamado de Piroplasma Vitali, o Vitali em homenagem ao pesquisador Vital Brasil, e depois o Bruno Rangel Pestana complementou esses estudos do Antonio Carini numa época muito próxima dele, e o Antonio Carini, em retribuição, acabou botando Bruno Rangel, né, colocou Rangelia Vitali, certo? Rangelia por causa do Bruno Rangel Pestana e Vitali por conta do Vital Brasil. Beleza? Mas o fato é que essa doença tinha um nome na comunidade tupi-guarani, que é Nambilvu. O que é Nambilvu? Nambilvu, nessa origem, significa orelha que sangra. Por que orelha que sangra? Porque é um dos sinais clínicos que chamavam a atenção daquela comunidade naquele momento, né? E, portanto, ela foi conhecida como Nambilvu, né? Que é a orelha que sangra. Ou o pessoal também chama de peste do sangue, né? Varia muito de região para região, mas o importante é saber que o Nambilvu está relacionado à manifestação clínica, que é o sangramento de ponta de orelha desses pacientes, eventualmente, né, o sangramento, e a gente vai ver que não é exatamente um sangramento espontâneo, mas que vai dar aí um link para que a gente possa fazer o que nós viemos nessa live, que é falar sobre as alterações laboratoriais dessa doença. Em 2011 foi onde nós tivemos a primeira detecção molecular desse agente, por um cara que eu sou extremamente fã, que é o João Fábio Soares, lá do Sul, um excelente professor, e ele foi o primeiro na sua tese de doutorado a fazer a detecção molecular dos genes 18S e do HSP70, para aí então dizer, realmente, olha só, há 103 anos atrás aqueles caras estavam certos, né? Então, embora ele mesmo tenha dito que algumas comunidades científicas europeias ainda não colocam a Rangelia na classificação filogenética lá dos protozoários, né? Então, assim, é uma coisa meio esquisita. Mas, de qualquer forma, em 2011, nós tivemos aí a primeira detecção molecular dessa doença, mas o povo do Sul já conhecia muito bem, né, pelas manifestações clínicas. Então, pessoal, quais são as principais características da Rangelia e exatamente as características comportamentais desse parasita que vão se relacionar com as manifestações clínicas desse paciente, beleza? Então, o que a Rangelia tem diferente da Babesia? Bom, a Babesia, coitada, ela só vai parasitar eritrócitos, certo? O negócio da Babesia é eritrócito. Ela vai parasitar eritrócito e aí vai liberar os gamontes no sangue, o carrapato vai se alimentar e vai dar continuidade ao ciclo aí na reprodução sexuada. E na Rangelia nós já temos um porém aí. Antes, né, da Rangelia parasitar eritrócitos, ela também parasita leucócitos e principalmente aí células endoteliais, né? Isso a Babesia não faz. E, com certeza absoluta, os principais problemas frente à rangeliose estão relacionados a essa capacidade de parasitar células endoteliais, certo? Então, é um parasito que nem família tem, né? É uma história triste, mas a Rangelia ainda não se enquadra nem na família Telleridae, nem na família Babesidae, justamente por alguns comportamentos, mas na família Babesidae não existe ciclo pré-eritrocitário. Então a Rangelia veio para mudar isso tudo, beleza? Mas, seguindo aí o nosso raciocínio, bom, a primeira diferença da rangeliose e da babesiose é que a Rangelia parasita, além de eritrócitos, leucócitos, que podem inclusive ser visualizados em hemograma, tá? E células endoteliais, certo? E esse comportamento, como a gente falou, é muito atrelado ao seu comportamento
seu ciclo parasitário. Tá? A gente sabe que nós temos em várias regiões aí que o carrapato até faz um ciclo um pouquinho diferente do Rhipcephalus, que na sua forma imatura ele costuma, o carrapato costuma parasitar preais, sabiá laranjeiras, né? Roedores e aves, né? E na sua forma madura costuma parasitar, né, canídeos silvestres. Só que quando o cão ele adentra a mata, ele substitui muito bem o canídeo silvestre, tá? E o cão ele não está acostumado com esse parasita e, portanto, ele desenvolve sinais clínicos mais graves do que quando a gente está comparando com a babésia, beleza? E são áreas de mata. Então, assim, João, eu atendo numa região de uma zona periurbana, uma área rural, eu tenho que me preocupar com a Rangélia, né? Tem sim, porque você pode ter aí, eventualmente, a presença do Amblyomma aureolatum, e se tem o vetor, provavelmente você vai começar a espalhar, né, disseminar essa doença. Bom, por que ela é subdiagnosticada? Eu aposto aqui que os veterinários que assistirem essa live agora, ou depois, ou no YouTube, muitos deles não vão saber nem o que é rangeliose. Isso quer dizer que não é a área de atuação deles? Não é por isso, gente. Nós temos alguns problemas aí em relação à Rangélia, quando a gente fala sobre subdiagnóstico, né? Primeiro, a morfologia. Quando a gente encontra uma Rangélia dentro de um eritrócito, ela é indistinguível em relação à babésia. Tá? Então, muitas vezes o veterinário que está analisando a lâmina, ou o patologista clínico, ele vai, né, laudar como babésia, né? Por isso que a gente hoje orienta a laudar como piroplasma, porque pega esses dois, né? E aí a gente acaba subdiagnosticando se a gente lauda a babésia. Por quê? Vai laudar a babésia, vai tratar com imidocarb, que é o tratamento de eleição da babésia, e vai acabar tratando esse animal, porque é o mesmo tipo de tratamento. Certo? Então por que a gente tem que se preocupar com isso? Primeiro, epidemiologicamente, o comportamento patogênico, o grau de letalidade, certo? E também que, diferentemente da babésia, nós temos pouquíssimos protozoários dentro de eritrócitos, tá? A ponto da maioria a gente não conseguir ver no hemograma, porque a fase eritrocítica ela é muito curta, tá? Ela cursa com uma parasitemia muito baixa. Então, o problema da rangeliose não é que ela parasita eritrócitos, e sim as células endoteliais. Perfeito? Bom, o grau de parasitemia, como a gente falou, ele é muito baixo, né? Então, para você encontrar um protozoário, né, livre ali no esfregaço sanguíneo, quando a gente fala de sensibilidade, né, a gente tem uma sensibilidade baixíssima para a detecção de Rangélia, justamente porque a sua parasitemia cursa muito baixa, né? Então é muito importante a gente saber isso. E os sinais, como qualquer hemoparasitose, são inespecíficos. Então, anorexia, febre, hiporexia, prostração, tudo muito compatível com qualquer tipo de doença. Então, é por isso que nós falamos sobre hemoparasitose o tempo todo, porque a gente precisa saber olhar um exame de sangue, um hemograma e até que sabe bioquímicos e tentar, né, corroborar a suspeita diagnóstica, agora que você sabe que existe Rangélia e que ela está no seu território, então agora você vai prestar mais atenção aos sinais inespecíficos. Agora, nós temos, né, a capacidade acessível de detecção de PCR, detecção molecular do agente, né? Há um tempo atrás, em 2017, quando eu fui fazer a primeira detecção molecular desse agente na minha região, para o veterinário, o custo do PCR estava saindo R$240. Quando a gente vai, né, passar isso para o cliente final, é um preço exorbitante. E lembrando que é uma suspeita. Você vai ali tentar identificar o agente. Se der negativo, talvez passar para uma outra possibilidade, mas o proprietário já gastou aí um dinheirão. Então hoje está mais acessível, ele está inserido no que chama aí de doenças anemiantes nos cães, né? Então isso ajudou bastante a detectar. O Danilo pergunta: a rangeliose canina é contagiosa para outros cães e para humanos? Para humanos não, tá? E para você ter uma rangeliose num outro cão é preciso que exista um vetor,
né, o carrapato no caso, entre um cão e outro, tá? Precisa do repasto sanguíneo, beleza? A gente vai comentar sobre a transmissão, tá? Mas praticamente 100% dos animais ficam com anorexia, apatia, acabam desenvolvendo desidratação, hipertermia. Os animais que desenvolvem anemia, obviamente, vão ter palidez de mucosa. Os que tiverem comprometimento de plaqueta, e olha, esse é o principal achado, tá bom? Eles vão apresentar petequias e, às vezes, sangramento, beleza? Esplenomegalia, aquela coisa de hemoparasitose, e aí, portanto, nós temos sinais clínicos bastante inespecíficos que levam ao veterinário esse conhecimento ser tão preciso e necessário dentro da clínica de cães, certo? O diagnóstico, ele se baseia no molecular, no clínico terapêutico, pode ser, né? Até a própria imunohistoquímica, histologia, podem ser usadas, só que aí nesse caso o animal já foi a óbito, né? Porque aí vai ser histopatologia, mas o PCR hoje está sendo o principal método diagnóstico para a Rangélia. E aí, pessoal, você, né, pode, através de um hemograma bem feito, aquele hemograma que você tem um profissional por trás dele, e não somente uma máquina, você tem a chance, assim como eu tive, tantos colegas temos durante todo esse trajeto aí, a chance de identificar esse agente dentro de leucócito também. E quando a gente identifica dentro de leucócito, é o que chama a atenção. Até a Natália que entrou aí, Natália foi minha parceira em um hospital veterinário, e ela detectou um caso em que havia co-infecção de Rangélia Ehrlichia e Leishmania, né? Então foi importante porque esse animal era doador de sangue, pessoal. É uma história bizarra. Era um animal que doava sangue lá na USP, e aí ele estava todo comprometido num determinado momento, e aí a Natália, que está presente aí, fez a detecção, a gente mandou para PCR, deu positivo, eu fiz aspirado de baço, também deu positivo para agentes infecciosos. Então é importante a gente se atentar para o diagnóstico. Então o esfregaço sanguíneo, ele não pode ser negligenciado na rotina, tá bom? E aí a gente continua nosso trajeto, nossa descoberta, para chegar então nos achados laboratoriais da rangeliose. O que eu preciso saber nesse momento, pessoal? O esfregaço sanguíneo, apesar dele ser útil, ele tem uma baixa sensibilidade porque a parasitemia do agente é baixa, certo? A positividade começa no 16º ao 19º dia após a infecção. Então é um problema isso, porque você não vai estar no pico onde vai ter a manifestação dos sinais clínicos, certo? E quando o proprietário leva o animal, quando não apresenta sinais clínicos, beleza? Então, a gente vai ver aí mais ou menos que os sinais clínicos, eles se dão em torno aí do 15º, 17º dia. Quando, o que acontece, João? Naquele ciclo que você estava falando, João, o que acontece? O parasito vai lá para as células endoteliais, começa um processo de reprodução assexuada e, por algum motivo da natureza, esses protozoários resolvem sair das células endoteliais ao mesmo tempo. E imagina a lesão vascular, em outras palavras, imagina a vasculite que isso não provoca nos animais. Aí eu sempre pergunto, né, onde é que tem endotélio vascular nos animais, né? É melhor perguntar onde não tem. Então imagine, né, disseminado, um agente disseminado nesse animal e todos fazendo uma lesão endotelial simultaneamente. O animal apresenta um processo inflamatório agudo, além de apresentar uma vasculite considerável, certo? E é isso que vai começar a dar as alterações laboratoriais, né? Lembrando aí que se você fizer uma histopatologia do parasito, você vai ver em qualquer órgão praticamente, porque ele é disseminado. Imagina essa vasculite disseminada, certo? E aí, pessoal, o que a gente começa a conversar aqui? O que nós temos de alteração de hemograma nesse paciente? Olha só, nós temos, né, o que a gente chama de hemólise extravascular. Por quê?
Porque esse animal vai provocar uma estimulação antigênica, vai haver a captação desses eritrócitos parasitados e, portanto, né, vai haver uma destruição extravascular dos eritrócitos. Outra causa de anemia desses pacientes é exatamente a anemia da doença inflamatória. Por quê? Imaginem, né, essa vasculite intensa vai gerar citocinas inflamatórias, interleucinas, que acabam gerando o que a gente chama de anemia mais frequente na rotina de cães e gatos, que é a anemia da doença inflamatória. Geralmente é uma anemia leve a moderada, tá? Então, qual é a outra possibilidade de anemia nesses pacientes? A hemólise intravascular. Só que a hemólise intravascular é bem insignificante. Por quê? Porque a parasitemia é baixa, certo? Então a gente tem que se preocupar mais com a hemólise extravascular e a anemia da inflamação aí nos casos de processos anêmicos, tá? E a anemia, ela pode ser regenerativa ou arregenerativa. Por que regenerativa, João? Bom, se você retomar lá o seu conhecimento na interpretação das anemias, você vai ver que as anemias regenerativas elas só têm dois caminhos, ou é perda ou até hemólise, certo? Nesse caso, é provocado pela hemólise extravascular. Então, se eu tenho uma hemólise, o que eu espero é uma anemia regenerativa. Porém, a gente viu também que a Rangélia pode provocar uma anemia arregenerativa. Por quê? Por conta da anemia da inflamação. A anemia da inflamação é um mecanismo fisiológico que compromete aí a disponibilidade do ferro, e isso afeta até a responsividade da eritropoetina à medula óssea, mas enfim, não é o tema que a gente vai conversar sobre hoje, sobre isso, né? Então, o que a gente precisa atentar é justamente que nós podemos encontrar anemia regenerativa e anemia arregenerativa. E essas anemias, pessoal, principalmente a provocada por hemólise, tem um problema aí, né? Quando você pega o pico de sinais clínicos, que é quando o proprietário leva o seu cão na clínica veterinária, geralmente esses animais não estarão anêmicos, porque a anemia ela vem depois, que é quando começa a haver, né, um processo de estimulação imunomediada, né, frente ao parasitismo dos eritrócitos. E aí, o que acontece? Dentre o 15º ao 19º dia, você tem aí as manifestações clínicas, né? E depois você só vai ter um pico de anemia em torno do 30º dia. Olha aqui, né, progressão de doença esquisita. Existem algumas raças de cães mais suscetíveis à rangeliose. Cara, não tem a ver com a raça, e sim o que esse animal está fazendo, né? Por exemplo, só para curiosidade, Danilo, esse agente, ele costuma parasitar cães que são utilizados para pastoreio, tá? Border Collie, etc. Mas isso não significa que é uma predisposição racial. É que essas raças adentram a mata, né, para fazer o pastoreio, para fazer caça, certo? Se você pegar o teu pincher e utilizá-lo para adentrar a mata, para pastorear, ele vai ter a mesma suscetibilidade do que por exemplo, o Border Collie. O problema não está na raça, o problema está nos hábitos, né, desse animal. Então, não importa a raça, importa qual é a atividade dele, se ele adentra a mata, se ele fica em região periurbana, nas zonas mais rurais. Tá certo? Então não tem muito a ver com raça de cão, não. Tem a ver com o comportamento, com a atividade desse determinado cão. Como eu falei, se pegar um Shih Tzu e colocar ele na mata, esse animal pode pegar rangeliose tranquilamente. Beleza? Continuando aqui, nós podemos ter anemia regenerativa e arregenerativa, portanto, não excluam o diagnóstico de rangeliose se esse animal não tem uma anemia regenerativa, se esse animal não tem uma anemia arregenerativa, né? E se esse animal nem tiver anemia, tá? Porque, como eu falei, a anemia ela cursa mais para frente na doença se o animal, né, assim não sucumbir antes, certo? Por conta daquele processo inflamatório abrupto causado pela saída desses protozoários das células endoteliais. Beleza? Já pegou mais em esfregaço, João? Nos pacientes aqui da região? Um monte.
Um monte, né? O grande desafio é fazer o proprietário topar, né? Realizar o PCR. Como a Natália viu no hospital, nós tivemos que fazer uma vaquinha para fazer o PCR, porque muitas vezes a condição financeira provoca uma restrição aí no diagnóstico confirmatório, tá bom? A Valéria está falando que minha voz está ficando meio lenta. Alguém confirma isso? Eu juro que eu não bebi nada, apesar de ser 5 horas da tarde, tá bom? Provavelmente um atraso aí na internet, mas alguém me comenta aqui se essa minha voz já melhorou, tá? Esse é um impasse, né? Mas assim, o professor João Fábio Soares, ele fala, se tu encontra esse agente em leucócito, você já pode fechar a doença. Por quê? A babésia não faz isso, mas você tem que ter experiência para identificar esse piroplasma. Beleza? Obrigado, Caroline. Diária, obrigado novamente. Tá? Então, o que eu posso encontrar de alteração hematológica no eritrograma desse paciente? Nada. Por quê? Porque o sinal clínico vem antes da parasitemia dos eritrócitos. Então, é bem possível que você pegue um animal não anêmico, assim como eu pego vários. Anemia, se tiver, ela pode ser regenerativa pela hemólise extravascular e também pelo processo da anemia da inflamação. Beleza? Então, esses são os problemas que a gente pode encontrar no eritrograma. Aí, se você vai, e eu espero que você faça isso, vai conferir os comentários desse exame, né? Como você tem lá o eritrograma e tem a avaliação morfológica, né? A microscopia. Você pode ver sinais de regeneração, como a presença de reticulócito, presença de metarubristo, que são eritrócitos nucleados, às vezes eritrofagocitose pela estimulação imunológica. Eventualmente você pode ter sinais de anemia hemolítica imunomediada secundária ou associada, melhor dizendo. Né? Então, esses são achados secundários, né? Quando você não vê o parasito, né? Mas de qualquer forma está vendo, olha, tem um processo imunomediado e tem uma anemia regenerativa cursando ali. Pode ser Rangel ainda? Pode ser Rangel ainda. O negócio é fazer o histórico clínico bem feito, né? E o exame físico bem feito também. Bom, a reticulocitose ela pode estar presente ou não. Ah, João, o que é reticulocitose? Para quem está pousando agora aqui, reticulócito é a maneira que nós temos de dizer se a anemia é regenerativa ou não, certo? Se nós temos o reticulócito acima do valor de referência, regenerativa. Nós temos graus de regeneração, mas não convém falar aqui agora, tá? Mas nós temos aí reticulocitose ou não. Eventualmente nós temos, como eu falei, né, os processos por conta da hemólise, você pode ter um animal ictérico, tá? Palidez de mucosa é um achado, mas a mucosa ictérica também é um achado, caso essa hemólise extravascular seja intensa. E, portanto, lembrando, né, o que tem a ver a icterícia com hemólise extravascular? Na hemólise extravascular, assim como na intra, né? Estou falando da hemólise extravascular, você tem a remoção dos eritrócitos, só que o macrófago, ele não vai degradar tudo, né? Ele vai reaproveitar o que é reaproveitável. E aí da degradação do grupo M lá, nós temos como resultado, um dos resultados, a bilirrubina. Essa bilirrubina não conjugada, ela vai estar em excesso. E aí o fígado vai ter problemas em conjugar tanta bilirrubina. E o que vai acontecer? Ela vai se acumular na circulação e, consequentemente, nós teremos também elevação sérica de bilirrubina conjugada também, porque o fígado vai conjugando, mas atinge um limiar, né, de conjugação, e aí você tem, né, o aumento de bilirrubina indireta e o aumento menor, mas aumento também de bilirrubina direta, certo? Então, nós temos aí, podemos ter a icterícia, né, cursando por conta da hemólise, a aglutinação, que pode ser também um achado, caso você tenha a presença de um mecanismo imunomediado já bem claro naquele paciente, né? E como eu falei lá no início, pessoal, o achado mais consistente aí, queiram você ou não, é a trombocitopenia. Tá? Então, aqueles casos em que você pensa em erlíquia, cuidado, o tratamento aqui já é diferente. Na erlíquia você usa tetraciclina, você usa doxiciclina, né? E o tratamento de eleição para a Rangélia é o imidocarb, tá?
O aceturato de minazeno, ele é eficaz também, mas ele provoca muito problema, tá? Nos Estados Unidos ele é inclusive proibido. Então o que sobra aí com eficácia em tratamento é a rangeliose, e a gente viu que é uma doença extremamente patogênica. Então voltando, a trombocitopenia, ela é causada por condições multifatoriais, mas sem dúvida nenhuma, a principal trombocitopenia e que vai levar os pacientes a sangramento, petequia e etc., é a que a gente chama de trombocitopenia de consumo. O que é trombocitopenia de consumo? Bom, imagina aquele momento lá em que os esquizontes, né, a reprodução assexuada, vai multiplicando os parasitos e aí todo mundo resolve sair ao mesmo tempo do endotélio vascular. Isso provoca uma reação inflamatória absurda. E aí nós temos aí um processo inflamatório vascular que a gente chama de vasculite. A gente sabe que a vasculite, no processo inflamatório da vasculite, nós temos aí a participação ativa das plaquetas. Então, essa trombocitopenia causada pela rangeeliose é o que a gente chama de trombocitopenia de consumo. Certo, pessoal? A trombocitopenia de consumo, sem dúvida nenhuma, é que vai dar aquela origem, né, aquela sinonímia em tupi-guarani que a gente chama de nambiuvu, que é orelha que sangra. Tá? Ah, João, mas existem outros mecanismos de trombocitopenia na rangeeliose? Existe, mas em menor escala. Bom, tem o sequestro, né? Já foi comprovado cientificamente a presença de IgM na superfície plaquetária, portanto, uma destruição imunomediada consequente da rangeeliose, e também já foi constatado também uma trombocitopatia, ou seja, uma perda de função plaquetária, tá? Diminuição da agregação plaquetária em vivo, tá certo? Isso compromete a formação do tampão plaquetário. Beleza, pessoal? Então, sem dúvida nenhuma, a trombocitopenia de consumo é que vai dar os sinais clínicos de sangramento aí. Mas, João, é sangramento, qualquer sangramento? Olha só, o sangramento ele não costuma ser espontâneo. E por que é orelha que sangra? Porque, pessoal, os animais, né, que se alimentam de sangue, né, os mosquitos, as moscas, elas costumam ficar na orelha, né, principalmente na orelha desse paciente. O que pode acontecer que vai ocorrer o sangramento? Primeiro, né, a própria lesão física provocada por esse agente, né, uma mosca, um mosquito, e aí vai provocar uma lesão inicial, e aí você tem aí, como você tem um problema de hemostasia primária, você vai ter um sangramento aí. E outra coisa é que provoca coceira, e o animal, no ato de coçar, acaba provocando lesão nessa orelha, causando aí o que chama de nambiuvu. Então, pode ser pela ação direta desse ectoparasita, né? Ou a ação indireta e provocada pela coceira, ao ato de coçar desse animal, certo? Então, essa é a carinha. Ah, João, e como é que eu vou saber que essa trombocitopenia não é causada por hipoplasia medular? Olha só, pessoal, se você pegar a medula óssea de um paciente com rangeeliose, com uma trombocitopenia intensa, ao invés de você ver uma pequena população de megacariócitos, que são os precursores plaquetários na medula, você vai ver o contrário. Você tende a ver uma hiperplasia megacariocítica. Por quê? Não tem nada a ver com produção medular. O problema é periférico. Então, a medula, né? Um dia eu converso melhor com vocês sobre o feedback de produção de plaqueta, onde a gente tem envolvimento principalmente aí da trombopoetina, né? Mas eu explico um dia para vocês melhor isso, né? Você vai ter o aumento da produção de trombopoetina e ela vai estimular a produção de novas plaquetas. Certo? Então, o que se espera na medula óssea é encontrar uma hiperplasia megacariocítica. Certo, pessoal? Leucograma. O leucograma não é um parâmetro muito confiável para você falar sobre rangeeliose. Por quê? Porque você pode ter um paciente leucopênico, um paciente com leucograma dentro do intervalo de referência e um animal com leucocitose. Então, pode tudo, né? Provoca reação inflamatória, a leucopenia pode estar relacionada a uma leucocitose de consumo também, uma leucopenia de consumo também. Então, o leucograma realmente não é um parâmetro para você olhar e pensar, acho que isso aqui é rangeeliose. Perfeito? Então, não auxilia
no diagnóstico. Na questão bioquímica, o que a gente pode encontrar, né, por conta da rangeliose? Olha só, como a gente tem endotélio em tudo que é órgão, né, a gente pode ter aí processos inflamatórios de órgãos, né? Então, se você tiver uma degeneração centrolobular e necrose, por exemplo, do fígado, se você tem lesão hepática, você vai ter eventualmente aumento de ALT, vai ter aumento de AST, beleza? Você pode ter também, se há uma lesão muscular provocada por esse processo inflamatório endotelial, você pode ter também o aumento de AST, o aumento da enzima CK, e também nós podemos ter marcadores, né, enzimáticos cardíacos. Por quê? Porque você tem uma lesão cardíaca importante, né, no paciente com rangeliose. Inclusive, o professor João Fábio Soares recomenda que, se você tiver que mandar algum órgão para histopatológico, que você mande o coração. Por quê? Foi feito um trabalho onde verificou se a carga parasitária de cada órgão de um paciente que foi a óbito, e onde havia maior carga parasitária era no coração. Então, a maior chance de encontrar é no coração, tá? Nas células endoteliais do coração. Beleza? Então, você pode ter aumento aí de CK também por conta da lesão cardíaca, né? Esses são os achados bioquímicos. Você pode ter uma hipoproteinemia causada por uma hipoalbuminemia. Primeiro, porque é um processo inflamatório, e aí os processos inflamatórios tendem a gerar o que a gente chama de proteínas de fase aguda negativas, aquelas que diminuem suas concentrações, né, diante de um processo inflamatório. A albumina é uma delas. Então, nas doenças infecciosas, inflamatórias, com um pouco mais de curso aí, acima de 15 dias, você vai ter uma diminuição da albumina sérica, justamente porque o fígado está preocupado em produzir as proteínas de fase aguda positivas. Proteína C reativa, aptoglobina, fibrinogênio, etc. Beleza? Então, a hipoalbuminemia pode ser também pela própria inflamação, pela vasculite, onde você tem aí a alteração da permeabilidade vascular, e isso pode fazer com que você perca, exude proteínas, etc. Você pode ter enteropatias com perda de proteína, e pode ter uma hipergama-globulinemia por conta da estimulação antigênica. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero falar para vocês aqui? Que o hemograma, ele vai ser a principal ferramenta para você, né, começar a fazer uma triagem diagnóstica em relação, né, e começar a partir de hoje a considerar dentro do seu diagnóstico diferencial a rangeliose. Tá? Ela não é rara, ela só é subdiagnosticada. E a gente explicou no começo da live o porquê, né, disso acontecer. Tá certo, pessoal? Então, olha só. A morfologia vai confundir, né, em relação à babésia. As células parasitadas têm uma diferença, né? A babésia parasita eritrócito, rangelia eritrócito, leucócitos, células endoteliais, e o potencial patogênico, que com certeza a rangeლიose é muito mais avassaladora quando a gente fala sobre isso. Tá certo, pessoal? Bom, para quem está ao vivo nessa live, eu vou cortar isso aqui na edição. Chama no direct lá, que eu tenho uma excelente notícia para vocês que estão ao vivo aí. Tá bom, pessoal? Então, alguma dúvida? Pode chamar lá. Oi, João, estava na live. O que você tem para me passar aí? Tá certo? É uma página secreta que só para quem estiver ao vivo nessa live, para findar aí de uma vez por todas essa Black Friday chutando a porta, tá bom? Então, pessoal, alguma dúvida? A rangeლიose sempre traz muita dúvida e eu adoro falar sobre isso, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Obrigado você, Natália. Caroline, eu que agradeço a presença, tá? Isa também, eu também gostei da participação aí de vocês. Sempre é bom saber que vocês estão do outro lado da tela, né? E a gente tem muito o que falar. Danilo foi o mais perguntador de hoje, e agradeço pelas perguntas porque elas foram muito pertinentes.
Um abraço. Pessoal, enviaram uma solicitação para participar aqui, só que quando eu aceito uma pessoa, acaba que o meu microfone desativa e meu áudio meio que fica zoado. É por isso que eu não estou aceitando a galera. O Mauro pediu para participar aí, o Marcelo, cliente meu, está atento aí sobre esses achados. Qual é a prevenção da doença? A prevenção da doença, né, é evitar, né, essas regiões periurbanas, o controle de ectoparasitos. Não tem jeito, você tem que controlar o vetor transmissor, certo? Não tem muito como prevenir se você não fizer isso. Tá? E evitar de adentrar a mata com o seu cão. Tá? Por exemplo, tem um caso em pleno São Paulo, né, no Parque da USP, que é uma zona urbana, mas tem mata. A professora, o cachorro da professora Mitica, para alguns que conhecem, teve rangeliose lá, pegou lá do Parque da USP. Então, bastou você adentrar a mata ali, você está suscetível. Alguma outra dúvida, pessoal? Lídia, acabei de falar, quer dizer, o laboratório estava conversando com a Lídia em relação ao T4, acabou de entrar na live. Alguma outra dúvida, pessoal? Quais os sinais clínicos? Como eu falei em diária, os sinais clínicos são bem inespecíficos, tá? Prostração, apatia, perda de peso, aquelas coisas, né? Febre, sinais muito inespecíficos que são características de hemoparasitose. Tá? Eventualmente você vai ter a orelha que sangra, que dá a sinonímia de Nambiuvu. Eventualmente você vai ter um processo de icterícia, tá bom? E aí começa a ver melhor essa triagem diagnóstica. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando eu tenho um animal apático, sem um histórico muito bem definido, a primeira suspeita é uma parasitose. Mas quando pensa em parasitose, pensa em Ehrlichia. E qual é o problema? O tratamento da Ehrlichia é doxiciclina. A doxiciclina não tem um efeito tão eficaz para rangeliose, para rangélia. Tá? Isso segundo trabalhos. Beleza, pessoal? Então, o imidocarb é recomendado. Alguma outra pergunta? Vamos lá, estamos empolgados aqui. Bom, se não temos, pessoal, muito obrigado pelo chá das 5, né? Não foi um café com exame típico, mas eu gosto de coisas atípicas, como vocês, veterinários atípicos, que estão às 5 da tarde de um sextou, olhando para mim e ouvindo o que eu tenho para dizer. Então você já é atípico, você é diferenciado, pode acreditar nisso, tá? Que dentre os mais de 200 mil veterinários que estão no Brasil, você está se diferenciando aqui. Tá certo? Um abraço, Valéria, também. E, pessoal, encontro vocês na próxima live. Enquanto isso, sigam lá o Interpreta Vet. A gente produz conteúdo todo dia, tá? E conteúdo de valor para que vocês possam salvar, compartilhar com os amigos de vocês, né, que realmente querem melhorar a qualidade do atendimento, né, querem diagnosticar mais, salvar mais vida, né, e principalmente perder aquele medo, aquela insegurança diante de alterações laboratoriais. Beleza? Então, fico por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.